pouco e hoje a gente vai comer tteokbokki ao molho rosé. Eu já comi tteokbokki tradicional coreano e não deu muito certo porque é muito apimentado, então vou fazer a versão mais light. Rosé, vou usar o kimchi pra dar uma apimentadinha de leve. E vou mostrar o resultado pra vocês e a gente vai começar a falar um pouquinho sobre moda. Esses aqui são os ingredientes principais. Que vai ser os ingredientes para fazer um molho rosé, queijo, o tteokbokki e o kimchi. Então, gente, o meu pratinho ficou assim. Claro que eu não vou comer só isso, tem mais na panela, mas era o prato mais bonito que eu tinha pra mostrar pra vocês. Eu só lembrei de colocar o queijo no final, então por isso que ele tá assim. Gostaram, meninas? Eu ia fazer um maqui e fala. Porém, eu não sei maquiar, né? Vocês viram da última vez que eu tentei fazer. Eu não sei maquiar, então eu pensei, vou fazer um come e fala que é melhor. Esse é um prato que eu já provei lá no bairro coreano que eu trabalho. Porém, eu não me dei muito bem com o tradicional, porque é muito apimentado. Então, eu quis fazer em casa pra provar com molho rosé, que também dá pra fazer. Que é uma receita mais ou menos coreana. Eu coloquei o kimchi pra colocar pimenta, né? Quando vocês forem comer comida coreana, vocês têm que ter bastante cuidado com a quantidade de pimenta. Geralmente nos restaurantes eles colocam... Ah, tá quente! Nos restaurantes eles colocam umas pimentinhas pra você saber o quão apimentado é a comida. Eu ignorei e me lasquei. Gente, eu fiquei doente por 3 dias. Tipo, realmente meu estômago não tava preparado pra uma pimenta tão forte. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre novidades no mundo da moda que deixam a gente que é profissional de moda um pouco ansioso. Quem trabalha com moda sabe que a gente está numa área em que ela tá em constante mudança. Então você sempre vai ter que se atualizar, você sempre vai ter que estudar. E isso, desde o início, é uma coisa que a gente já vai aprendendo desde a faculdade. A gente já vai se preparando pra isso. Mas, quando a gente entra no mercado de trabalho, a gente fica bem reflexiva de como é que vai ser daqui a alguns anos. A gente fica tentando entender como é que nós vamos estar, nós como profissional de moda, daqui a 5 anos, por exemplo. E é um pouco assustador isso, porque você não consegue muito bem ter uma proporção do que vai ser. Por mais que você já entre em uma empresa como um assistente de estilo, por exemplo, você tem ali uma progressão de carreira um pouco mais clara, ainda assim é um pouco nublado o que vai acontecer. Porque o que acontece? Na faculdade, a gente tem uma meta a curto prazo. Apesar de algumas pessoas não acharem, 5 anos é curto prazo. 4, 5 anos, pelo menos, né? Ela é uma meta a curto prazo, porque você vai se formar daqui a 4 anos. Ou 5. Enfim. E você sabe o que você vai estar fazendo daqui a 5 anos, quando você entra na faculdade. Eu quero estar me formando, é a minha meta, esse é o meu objetivo. Só que quando a gente começa a trabalhar, isso vai ficando muito nebuloso. Você não tem uma meta grande a curto prazo. Você não tem uma meta grande para daqui a 5 anos. Normalmente é você mesmo que tem que pensar em que meta é essa. A empresa ela não vai te falar, olha, daqui a 5 anos você tem que estar fazendo tal coisa. Ou daqui a 5 anos você vai ser promovida a tal coisa. Na maioria das empresas não é assim, tá? Eu sei que tem empresas que são bem mais estruturadas quanto a isso, mas na maioria não é assim. Então, assim, você tá no início da carreira, as coisas acontecem de uma forma mais lenta, você ainda ganha um pouco menos porque você tá no início da carreira. Não que seja menos, mas principalmente a gente que é CLT, a gente começa ganhando até que bem, mas tem os descontos, né? Aí a gente começa a ver a realidade de ser trabalhador, um proletariado, não é mesmo? Então essas coisas acabam dando um pouco de desespero, né? Aí entra a parte que a gente tá falando do mercado de moda. E o mercado de moda é um pouco diferente dos outros mercados. É um mercado que tá sempre em mudança. É claro que algumas coisas permanecem igual. Inclusive, é um problema que algumas coisas permaneçam iguais. Mas na maioria das vezes você sempre tá tendo que se atualizar. E ao mesmo tempo que tem coisas que não mudam, tem coisas que mudam que você nem vê. Tipo, o ônibus te atropelou e você nem viu a placa. Por quê? Foi muito rápida a mudança.
Gente, provem. Se tiver algum mercadinho coreano que vende tteokbokki, provem. É muito bom. Só toma cuidado com o molho pimentado. Uma das coisas que tem me assustado um pouco, e eu comentei um pouco disso no Draw With Me, é a questão da inteligência artificial. E a forma como o mercado criativo, ele vem sendo desvalorizado nos últimos tempos. Eu não vejo muitas pessoas ligadas à moda se preocupando com isso. Estilistas, assistentes, enfim, não vejo. Porém, eu acho que deveriam. Porque mais cedo ou mais tarde isso vai chegar na gente. A gente trabalha com criatividade. É claro que estilista trabalha mais com criatividade e design de moda trabalha mais com mercado. Ainda assim, a design de moda também vai ser afetada. Eu falo isso porque eu trabalho com tecnologia, então eu sei as coisas, as novidades que estão vindo e que já estão sendo feitas do outro lado do mundo. Não tô me achando aqui, tá, gente? Pelo amor de Deus. É que quando a gente trabalha com tecnologia, a gente acaba ficando sabendo das tecnologias que não chegaram no Brasil ainda. E é claro que no Brasil as coisas demoram um pouco mais pra ser implantadas. Tem coleção de moda do outro lado do mundo sendo feita por IA. E é claro que essas roupas, essas coleções, e são coleções que são feitas em 2 minutos, sabe? Tipo, ridículo. Você coloca lá o prompt, coloca referências e ele vai lá e faz a coleção de moda pra você. Tem gente que vai achar isso uma bobagem, tem gente que vai falar não sei o que, mas olha, eu tava num evento em que essa tecnologia foi apresentada e eu percebi que a galera ficou bem, assim, não vou dizer assustada, mas todo mundo ficou bem surpreso disso já existir, porque é uma tecnologia que ela já existe, ela já é usada, e principalmente no marketing, porque você põe essas roupas que foram feitas por IA nas redes sociais, vê quais são as que vão ter mais curtidas das pessoas e produz apenas aquelas que fizeram mais sucesso, né? A ideia é muito boa, se fosse feito por uma pessoa, porque eu imagino assim, que se você põe as roupas lá na rede social e você espera a recepção do público antes de produzir, evita que você gaste material com uma roupa que não vai ser vendida. Porém, essas roupas que estão sendo colocadas lá não foram feitas por pessoas, né? É claro que essa questão da coleção de moda ser feita em minutos vai na contramão de como o nosso planeta tá agora. Eu acredito que os meios de produção vão mudar um pouco também, e que a forma de usar essa tecnologia também pode mudar. Mas, ao mesmo tempo, eu já vejo margem para o trabalho da design de moda e da estilista serem substituídos. Isso tem me causado um pouco de ansiedade e frustração. Não no sentido da tecnologia, eu achei a tecnologia maravilhosa. Mas no sentido de, sempre que eu vou desenhar alguma coisa, eu fico me perguntando, por que eu tô desenhando isso? Sabe? Por que eu tô fazendo esse desenho? E era uma coisa que antes me dava tanto prazer, sabe? Demorar pra fazer um croquis, caprichar, pesquisar várias referências. E hoje eu já me pergunto pra que eu tô fazendo isso, sabe? Eu acho que é mais esse choque, né? Essa forma que a gente... É a forma como a gente vai realmente lidar com essas novidades. Eu tô aqui meio que desabafando com vocês. E quem sabe, se alguém tiver um insight melhor que o meu, por favor, deixa nos comentários que eu vou gostar bastante. Inclusive, deixem um like, né, gente? Senão eu não consigo continuar produzindo pra vocês por conta que o YouTube não me ajuda muito, né? Ah, e antes de qualquer coisa, eu preciso que vocês saibam que eu não sou especialista em tecnologia de moda. Então, com relação a como o ser humano ou as pessoas da nossa área vão receber essas tecnologias, eu não tenho controle sobre nada disso. Eu não posso fazer uma suposição e falar pra vocês que vai acontecer. Não mesmo, eu não sou especialista em sociologia ou coisa do tipo. Tudo que eu tô falando aqui com relação à reação das pessoas é suposição. Pelo amor de Deus, gente, eu não tô aqui afirmando nada, desesperando ninguém, pelo amor de Deus. É só a forma como eu estou reagindo a essas novidades. Até porque tem uma galera que tá se esforçando pra entender o que tá acontecendo com o mercado de moda agora. Isso desde a pandemia, desde que a Shein começou a ganhar espaço. Então, deem mais importância para o que essa galera que estuda mesmo a sociologia da moda
estão falando sobre a reação em si. A moda digital em si, ela não me assusta, ela me fascina. Eu realmente acho fascinante o fato de você fazer uma roupa virtual do jeito que você quiser, com o tecido que você quiser. Eu me sinto brincando no The Sims 2, sabe? É fascinante, eu adoro, acho maravilhoso. A única coisa que realmente me assusta é essa parte de coleções serem feitas por IAs, por conta de eu me preocupar um pouco em como é que a gente vai ficar sem essas partes criativas no futuro. Porque eu sinto que as coisas acabam ficando muito parecidas ou iguais, né? Porque a IA, ela tem um banco de dados, então ela vai pegar coisas que já existem e vai fazer. Então é meio que uma cópia que não tem dono. Me preocupa um pouco, assim, porque as pessoas que estão estudando moda agora, que estão começando, estão na faculdade, a criatividade delas está sendo minada logo cedo, sabe? Logo nesse momento que elas deveriam estar com ela mais aflorada, que elas deveriam explorar mais nos diversos tipos de desafios que vão aparecendo durante a graduação, por exemplo. Então me preocupa um pouquinho pensar o que vai restar pra gente daqui a alguns anos. E essa reflexão que eu tô fazendo, ela não vem só no mundo da moda, tá? Eu venho tido essa reflexão desde que tem tido o movimento dos artistas, o pessoal que faz arte mesmo. Vocês viram aí aquele movimento de posters de filmes da Pixar feitos por IA. E muitos artistas reclamando e falando que isso não é legal, e as pessoas não ligando pra ver o que estão falando e tudo mais. É aquela coisa, né? O dinheiro sempre vai ganhar. O capitalismo sonhou, sonha e sonhará. Enfim, gente, são coisas que têm me causado uma reflexão muito grande. Eu convido vocês a fazerem essa reflexão também. Não no sentido de vocês ficarem com medo, coisa do tipo. A gente não pode ter medo das mudanças. A gente só precisa refletir um pouco sobre elas e ver como é que a gente vai reagir com tudo que vai acontecer. Eu sei que muita gente que entra pra ser estilista na faculdade acaba não sendo estilista. Tipo assim, acaba não atuando como estilista. Porém, é uma coisa que vai afetar todos nós, tá? Tudo que afeta o mercado de moda, ele acaba sendo uma reação em cadeia mesmo. Eu vejo a forma como os artistas têm sido desvalorizados, como eles não têm sido ouvidos, quando eles falam o quanto é errado você utilizar essas tecnologias para meio que tirar o emprego deles. E isso sim me deixa muito frustrada, porque eu fico pensando, quando for a gente também vai ficar nisso, sabe? A gente também não vai ser ouvida, a gente também não vai se unir, porque infelizmente os artistas eles têm essa dificuldade de se unirem. Não foi que nem com os roteiristas e os atores que eles fizeram greve, conseguiram dar uma pausa nessas coisas. Então me preocupa, eu me preocupo com eles, porque por mais que eu não trabalhe com commission ou com essa parte mais artística mesmo, sei lá, eu tenho muita empatia por eles, porque eu gosto muito de desenhar, gosto muito de... Eu já pensei em viver de arte, então eu entendo o lado deles muito e me frustra um pouco e me deixa um pouco triste ver a forma como eles estão sendo tratados. Então, como vocês já perceberam, esse assunto me deixa um pouco frustrada, irritada. Mas é isso, a gente tem que aprender a lidar com as nossas frustrações, né? E tem que aprender a entender tudo que tá acontecendo. Basicamente, é esse o meu desabafo. Desabafo e fala, desabafo e fala e come. Eu acho que combina muito mais comigo esse tipo de vídeo, porque eu não sei maquiar. Então, maquia e fala fica meio estranho. Eu espero que vocês tenham gostado também. Eu acabei fazendo um roteirinho pra eu não me perder e falar demais. Eu gostaria que vocês deixassem a opinião de vocês nos comentários sobre esse assunto. A gente pode fazer outros vídeos mais, sim, sem comer e tal, falando sobre isso, pra gente poder tirar algo bom disso, uma boa reflexão sobre isso. Se tiverem gostado do conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal, é muito importante. E a última coisa que eu vou falar é que esse vídeo foi inspirado na Princesa. Eu adoro os vídeos dela. E eu vi ela desabafando e comendo uma vez e eu adorei, adorei assistir e sei lá. Se vocês não tiverem gostado, avisa também que eu tento fazer maquia e fala de novo. Mas eu acho que combina mais comigo o come e fala. Enfim, tchau, tchau, até o próximo vídeo. Pausa pra situação do meu gato aqui.
É, que situação é essa? Que calor é esse? Que preguiça é essa? Não quer comer com a mamãe, não? Quer não? Hein? Tchau, gente.